Olá! Agora a gente vai resolver um exercício de funções trigonométricas que caiu no Enem de 2023, só que é um exercício que a gente não precisa aprofundar tanto em funções trigonométricas, mas saber que elas aparecem aqui para a gente saber certinho qual é o gráfico que a gente vai representar a situação proposta. Pois bem, olha só o que o exercício pede da gente. A figura ilustra uma roda gigante no exato instante em que a cadeira onde se encontra a pessoa P está no ponto mais alto dessa roda gigante. Olha lá, né? Aí ele continua falando assim, ó. Com o passar do tempo, à medida em que a roda gigante gira com uma velocidade angular constante e no sentido horário, a altura da cadeira onde se encontra a pessoa em relação ao solo, ela vai alternando, né? Ela vai mudando ali a altura. E ele pergunta para a gente qual é o gráfico que melhor representa a variação dessa altura em função do tempo, contado a partir do instante em que a cadeira da pessoa P se encontra na posição mais alta da roda gigante. Então, veja, ele deu algumas situações e é complicado para a gente imaginar ela está girando, que tipo de gráfico que vai se formar. Se você tem um breve lembrete aí das aulas de física, você vai lembrar que esse movimento angular, né, a variação do ângulo com uma velocidade constante, depende do ângulo. E se depende do ângulo, a gente cai numa função trigonométrica. E o único gráfico aqui que apresenta o lado, tipo assim, uma característica, né, de função trigonométrica é a alternativa A. É a única função que tem lá um movimento ou senoidal ou cossenoidal, né? Então é a única, as outras, ó, não representam nada com relação a ângulo, não é verdade? Então eu analisaria dessa forma e já colocaria a alternativa A. Mas eu preciso mostrar para você por que é uma função trigonométrica, da onde surgiu. Então eu poderia representar assim, ó. Vamos fazer uma suposição aqui. Vamos supor que a pessoa esteja aqui, ó, nesse primeiro momento. Eu poderia calcular para todos os outros, mas eu vou generalizar para um deles, tá bom? Como eu quero a altura desse ponto ou dessa pessoa com relação ao solo, eu já vou tratar isso aqui como sendo h, que seria a altura que eu quero. Eu vou ter uma função em relação a esse h. Mas o que a gente percebe aqui? Nós notamos o seguinte, que se a gente projetar até essa posição, esse ponto, nós temos um triângulo formando lá com o centro da roda gigante com a cadeira que a pessoa está, um triângulo retângulo, onde nós vamos ter aqui, ó, um valor que eu vou chamar de y, que é esse cara aqui, não chega a ser o raio, né? O raio seria lá no P mesmo. Esse valorzinho y, onde nós temos também, até aqui, ó, seria o valor do raio para nós, na verdade, só que esse raio não é o que me interessa, não é ele. Ele vem até aqui embaixo, porque eu quero toda a altura, então vou chamar de h0. Qual que é o grande lance aqui? Primeiro, é que essa medida aqui e essa medida aqui do raio, elas são fixas, tá? Então, elas não vão mudar. O que vai variar aqui para nós? É esse y, se liga? Só que, olha o detalhe, ele está em função de um ângulo alfa aqui. E aí, nesse triângulo retângulo, o que a gente percebe? O que a gente pode criar aqui como relação? Que se você calcular o cosseno do ângulo alfa, ele vai ser igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E aquela alturinha y, que vai ficar dependendo ali para nós, se eu passar o r multiplicando, eu tenho r vezes cosseno do ângulo alfa. E aí, olha só, se a gente observar a altura h, nada mais é do que o y mais o h0. Olha lá, seria esse cara mais esse. Ah, mas se o ponto estivesse aqui, o y, ele seria aqui. Se tivesse mais para baixo, esse pontinho P1, o que ia acontecer? Esse valor de y, ele estaria aqui, certo? Só que ele vai ser um valor negativo, porque não é aqui que eu analiso o triângulo, eu analiso ele bem aqui, ó. Tá? Esse seria o ângulo. Então, esse ângulo seria maior do que 90 e o cosseno é negativo. Então, olha a análise toda que teria que fazer, né? Então, ele tiraria, né? Seria y negativo com h0 positivo, ele ia diminuir. Então, a distância ia ser menor. Enfim, se ele chegar bem aqui, eu descubro qual seria esse valorzinho, que a roda gigante está do solo. Enfim, mas não é nem isso que eu quero, não é isso que eu estou querendo debater agora. Eu só quero mostrar para você que o y vai ser calculado por r vezes cosseno de alfa mais o h0. Essa é a equação que dita para nós a altura da pessoa lá. Só que a gente tem que o h0
ele é um valor fixo, não vai ficar mudando. O H0 não vai mudar, é do centro até o solo da roda gigante. O raio da roda gigante também é fixo. A única coisa que está variando aqui para nós é o cosseno, né? Porque o ângulo que vai ficar mudando. Ou seja, é uma função que está tecnicamente dependendo de quem? Do cosseno do ângulo. Por isso, então, que nós vamos ter uma função que ela deve ser representada por uma função trigonométrica, e a única que representa ali é a letra A, que tem aquele padrão, né, que é senoidal ou uma cossenoide, né, que a gente chama. Cossenoide é quando você tem um comportamento de uma função cosseno, tá ok? Então, essa seria a resposta desse exercício que caiu no Enem. É um exercício de uma análise um pouquinho mais elaborada, né, mas nada também que seja o fim do mundo aí, se a gente conseguir enxergar essa relação, não é verdade? Então é isso. Agradeço você que está assistindo nossas resoluções, nossos vídeos aí no nosso canal. Não deixe de curtir nossos vídeos, isso ajuda bastante, tá? E se não é inscrito ainda, vai lá, ó, se inscreve, beleza? Bons estudos para você aí e até mais.